Queridos irmãos, queridas irmãs, períodos de transição, desculpa, vídeo 282, a Gênesis capítulo 7. Então, nos encontramos aqui ainda na questão, terminando praticamente, né? Quando Kardec comenta, surge aí os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal. Tá. Então, naquele período, revoluções no globo. Aquele período ainda existia maremoto, terremoto, vulcão, né? Tufões, tsunamis, epicentro entre as placas tectônicas, porque naquele período, vou usar um termo simbólico, naquele período a Terra ainda se encontrava igual uma panela de pressão. Depois é que foi se acalmando. 2023 ainda existe muitos cataclismas, muitos vulcões no mundo. Agora você imagina 5 bilhões de anos atrás. 4 bilhões de anos atrás. Então, essas lavas vulcânicas, elas vinham e cobriam todas aquelas florestas virgens. Muitas árvores, né? Que são elementos orgânicos, e também ali os elementos orgânicos, esses elementos todos orgânicos, né? Muitas árvores ali, elas petrificavam. Muitos crustáceos, né? Nós sabemos, existem registros aqui na Terra, isso não é brincadeira. Isso é geologia pura, isso é ciência. Muitas bacias, vamos dizer assim, de sedimentações de petróleo, que é nada mais, nada menos que elementos condizentes à decomposição de todos aqueles organismos em grandes profundidades. Nós temos no mundo algumas bacias de pré-sal. Inclusive uma das maiores é no Brasil. Jazidas de tudo quanto é tipo de minério, diamante, granito, basalto, porque basalto é nada mais, nada menos do que lava vulcânica, que petrificou. Você sabe disso, né? Jazidas de ouro, só que é preciso entender que o ouro, quase sempre o ouro é um metal que quase sempre não teve origem na Terra.
e sim o ouro, ele teve origem em outros planetas, em outras estrelas que explodiram, e esse metal, viajando pelo espaço, um dia caiu na Terra e colidiu com a Terra em determinadas regiões. Porque eu não sei se você sabe, 99% do ouro não é oriundo da Terra. E a platina? E o cobre? E o ferro? E esses elementos todos? Olha a riqueza que nós estamos tratando aqui. Então, porém, depois, cada vez mais frequentes, à medida que se vai passando às camadas mais elevadas dessas formação, é digno de nota que, por toda parte, a vida se manifesta, logo que lhes são propícias as condições, nascendo cada espécie, desde que se realizam as condições propícias à sua existência. Com o passar dos milhões de anos, as espécies foram nascendo. Agora, nós sabemos que as primeiras espécies na Terra foram as aquáticas. Teve princípio lá nos oceanos, né? Os peixes, né? E tudo mais. Muitos peixes preparados deixaram os oceanos e saía pelas terras, igual, por exemplo, o jacaré. O jacaré, ele tem um organismo que é estudado pelos geólogos, porque ele vive tanto na água quanto em terra. Mas é aquela questão. Nós vamos chegar logo nessa questão. Eu lhe faço aquela pergunta. Quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Não existe essa questão aqui na Terra. Você já ouviu isso? Quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Ora, se foi o ovo, quem botou esse ovo? Se foi a galinha, quem gerou a galinha? Agora, é preciso entender uma coisa. Olha só para você ver uma situação aqui, ó. Porém, depois, cada vez mais frequente, à medida que se vai passando as camadas mais elevadas dessa formação, é digno de nota que, por todas as partes, a vida se manifesta. A vida se manifesta. Logo que lhe são propícias as condições, nascendo cada espécie, desde que se realizam as condições propícias à sua existência. Ora, eu faço aquela pergunta. Essas espécies, elas nasceram através de quais seres? Por exemplo, o jacaré nasceu de qual espécie? O rinoceronte de qual espécie?
o mamute. Os animais nasceram, o princípio dos animais, nasceram de quais espécies? Tinha que existir, ou tinha que haver aqui na Terra, algo que desse origem aos animais e também aos hominídeos. Pera lá. Quem deu origem ao orangotango, o macaco, ao gorila? O primeiro macaco, ele teve um que gerou ele. Todas as espécies tiveram uma espécie que a gerou. Você concorda? Você vai entender daqui a pouco que eu vou chegar. Teve uma espécie que gerou a baleia. Porque a baleia, ela não se fez sozinha. O jacaré não se fez sozinho. O mamute não se fez sozinho. O macaco não se fez sozinho. Eu acho que você já está raciocinando, né? A onça não se fez sozinha. Nada se fez sozinho. Por isso que eu tenho para dizer, vai contra tudo que as pessoas têm estudado por aí. A África não é o berço da humanidade. A África não é o berço e nunca foi o berço da humanidade. Os nossos antepassados não vieram da África. Isso é ignorância. Ah, mas a doutrina dos espíritos nos diz que sim. A doutrina dos espíritos nós temos que entender, gente. A doutrina dos espíritos, ela não foi pelos bons espíritos transmitida na íntegra a Hippolyte Léon Denisard Rivail, justamente porque todos os seres naquela época ainda não comportava tudo como até hoje a humanidade ainda não comporta tudo, inclusive o que eu estou dizendo aqui, para muitos isso é ignorado, mas eu não me preocupo com isso. Só que é uma forma de levar as pessoas a raciocinar. O que acontece é que os arquitetos siderais, quando na manipulação da matéria primitiva cósmica universal, os arquitetos siderais, ali eles modificando a matéria primitiva cósmica universal, elemento correspondente ao físico, eles já deixaram preparado o princípio físico em estado de hibernação. Está entendendo isso?
eles já deixaram o princípio físico em estado de hibernação, porque o princípio físico são elementos correspondentes à matéria física. Agora, matéria primitiva, cósmica, universal, princípio físico é uma coisa, princípio espiritual é outra coisa. E o princípio espiritual, não importando se ele em que estágio se encontra, Deus, o único responsável por introduzir no princípio da matéria física elaborada pelos arquitetos siderais, ali há vida naqueles corpos, princípios físicos elaborados pelos arquitetos siderais. E dali em diante germina, porque os corpos encontram-se em estado latente, físico, latentes, necessitando apenas da energia vital do princípio espiritual para que ocorra ali a eclosão de uma biodiversidade de seres de toda espécie que existe por todo o mundo. Mas isso é responsabilidade do Pai. Não é responsabilidade de Jesus e nem dos arquitetos siderais. Responsabilidade de Jesus e responsabilidade dos arquitetos siderais é preparar os organismos físicos para que o Pai, no momento propício, ali introduza a vida naqueles corpos hibernados, latentes. Você conseguiu entender? Por isso, em todos os continentes, animais eclodiam, seres humanos eclodiam. Por isso que digo, os seres humanos, eles tiveram os mesmos princípios os quais os macacos tiveram, os gorilas tiveram, os mamutes, os rinocerontes, os elefantes. Todos. Eu te pergunto, quais os seres que geraram os dinossauros? Quais foram os seres que geraram os dinossauros? Os princípios são os mesmos, gente. Os princípios são os mesmos, as pessoas que não raciocinam. Agora,
É preciso entender que esses períodos são períodos de 500.000 anos de idade. Não é 500 dias, não, gente. Você sabe o que pode ocorrer em 500.000 anos? Quanta transformação, quanta mudança. Nós já dissemos que o nosso corpo físico ainda não está pronto. A Terra não está pronta. Então você acha que o ser humano veio do macaco? Você acha que o ser humano veio do orangotango, do gorila? Luiz, mas a doutrina dos espíritos nos diz isso. Não, a doutrina dos espíritos não afirma nada. Ela nos deixa em aberto esta questão, para que raciocinemos. Porque a situação não é assim como as pessoas dizem, não. Me prove quem foi a mãe primária dos dinossauros. Me prove quem foi a mãe primária dos gorila. Agora, por que nós temos que pegar carona no macaco? Nada contra. Mas será que, se de fato foi dessa forma, será que nós não começamos nossa evolução aqui na Terra? Vamos pensar por terra, porque isso vem de outros planetas. Será que aqui na Terra, aqueles que começaram por esse fator, não começaram a evolução errada? Dando salto na evolução, em vez de começar pelo lado certo? Agora, você sabe disso. Os paleontólogos, eles já descobriram vestígios dos hominídeos, dos Homo erectus, dos Neandertal e dos primeiros Homo sapiens em todos os continentes. O que naquela época não era possível. Essa, vamos assim dizer, essa evolução tão rápida para povoar todos os continentes ao mesmo tempo. E engraçado que existe fósseis humanos de Neandertal, Homo erectus, Homo sapiens, que corresponde à mesma data. Por exemplo, vamos pensar assim, 1 bilhão de anos aqui, o mesmo 1 bilhão de anos ali. Vamos pensar por esse lado assim, ó. 1 bilhão de anos, esse na África. Esse também 1 bilhão de anos na Europa. Vamos pensar por esse lado, porque na época não tinha essas coisas, né? E os oceanos que dividiam os continentes. Mas que todos os continentes eram habitados. Mas aí tem aquela desculpa de que existiu uma travessia
Você pensa que o zero esquerda aqui é besta, né? Vem aquela desculpa de que existiu uma travessia onde todos da África passaram para a Europa e todos da Europa passou para a África. E todos os continentes se cruzavam ali naquela travessia. Isso é palhaçada, gente. Isso é palhaçada. Isso é falta de cultura. Isso é pobreza de espírito. Isso é falta de raciocínio. Me prove quem é a mãe primeira dos macacos. Se fosse assim, então os macacos tinham que nascer dos seres humanos. Os mamutes tinham que nascer de outro mamute primeiro. Por que as pessoas não raciocinam? Tá gostoso por demais? Nós vamos gravar mais um vídeo só.